Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando. Este é o Irradiar Educação e Cultura, um projeto de extensão da Universidade do Distrito Federal, o NDF, fruto da parceria entre o Grupo de Pesquisa Catarse e a Rádio Cultura 100.9 FM da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal. Meu nome é Leonardo Costa e hoje vamos conversar sobre a carreira de magistério superior no Distrito Federal, que foi criada junto com a criação da UNDF, uma universidade pública e gratuita que vem enfrentando desafios em sua consolidação. A gente vai conversar aqui com o professor doutor Luiz de Freitas Richard Blanchet. Blanchet. Blanchet, isso aí. O professor Luiz é formado em filosofia, com doutorado nessa mesma área, e desenvolve pesquisas sobre mudanças de paradigmas científicos e ideias ético-morais na modernidade, explorando implicações de noções deterministas e noções sobre o livre-arbítrio e liberdade. É também secretário no SIND-UNDF, Sindicato dos Professores da UNDF, e representa esse sindicato no Fórum Distrital de Educação do Distrito Federal, na Comissão de Valorização da Carreira de Magistério Superior. Professor Luiz, é um prazer muito grande ter você aqui conosco para compartilhar algumas compreensões sobre os desafios da universidade, a começar com a própria constituição do quadro docente. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de fazer esses esclarecimentos aqui para o público. Que ótimo. Então, professor, para a gente começar, eu queria entender o seguinte: antes da criação da universidade, já tínhamos algumas instituições públicas de ensino superior funcionando aqui no Distrito Federal, sem uma carreira de professor de ensino superior, né? Não tinha carreira. O exemplo mais conhecido pela população de modo geral é a Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESCS, com cursos de medicina e enfermagem. Para que então a criação de uma carreira docente? E aproveitando, eu estou me dirigindo ao senhor como professor, né? Mas eu sei que na universidade tem a nomenclatura de professor, tutor. Como eu devo chamá-lo? Professor ou tutor? Ah, pode chamar como preferir, pode chamar pelo meu nome também, diretamente. A questão é a seguinte, só fazer um preâmbulo antes de onde que vão tá vindo meus comentários, né? Eles têm base principalmente em leitura de textos legais e jurídicos. Vou tentar construir um quadro, assim, tentar explicar, né? Minha intenção é tentar explicar a situação jurídica da criação da carreira, né? Uma história dos documentos jurídicos da criação da carreira no Distrito Federal, né? Com certeza tem outras perspectivas políticas, outras explicações mais claras de pessoas que vivenciaram todo esse processo, né? Eu estou vindo aqui a gente entrou na universidade em 2023. A partir de 2023 a gente começou a fazer esse estudo dos documentos jurídicos e é isso que eu estou tentando explicar. É sobre isso que eu gostaria de conversar aqui, né? E com relação ao professor e tutor, que você disse, já é um primeiro problema nesses documentos, né? Porque você lê o documento da nossa carreira, que criou os cargos de professor e tutor, não é clara a diferença entre os dois. Os dois, eles cumprem a função de docência, ensino, pesquisa e extensão. Tem alguns verbos que mudam na definição de um e outro. Se você compara com outros documentos, por exemplo, com documentos do MEC, os verbos usados para definir o tutor são mais parecidos com os que o MEC usa para definir professor. A gente não sabe muito bem dizer qual que é a diferença. Você procura na instrução da universidade, também tem diferenças textuais, mas são diferenças que não têm efeito nenhum, né? O professor, ele supostamente, uma das coisas que eu me recordo é que ele é responsável por resolver problemas. O tutor, não. Não diz que está lá. O que quer dizer isso? É Não tenho a menor problema. ideia. Vim aqui criar problema, né? Já que o meu cargo é tutor, eu não vou resolver nada. Mas então, você perguntou sobre a carreira no DF. Eu acho que é importante a gente começar explicando o que é a carreira no serviço público em geral, né? Ok. O concurso público, assim, um dos princípios fundamentais do serviço público é a impessoalidade. A impessoalidade ela é importante para definir o serviço público como público. Uhum. Porque a gente está aqui atendendo a população geral, é porque a gente está aqui, não está para atender interesses particulares, a gente está aqui para atender interesses públicos. Como que você garante isso? Você garante isso criando mecanismos que tornam toda a atuação dos servidores públicos impessoais. Ok. Você está atuando pelo coletivo. Aí,
para você se tornar um servidor público, você faz o concurso público. O concurso público é um mecanismo pelo qual você garante que todas essas atuações são impessoais. Porque quem vai ser aprovado no concurso público é quem fez a melhor prova, teve a melhor aprovação, fez um teste. Não é porque você é conhecido de alguém, filho de alguém, é porque você fez a prova, Uhum. tá? E daí o que acontece? Isso é uma coisa que a gente tem que, pelo menos esse ponto, o nosso concurso ele foi bom, né? Ele tem vários defeitos, mas ele foi impessoal. Passou quem teve as melhores notas. Uhum. Tentaram não fazer que isso acontecesse, mas não deu certo. O resultado dele, nesse ponto, ele atingiu a impessoalidade. A gente conseguiu contratar um grupo de professores que foram os que conseguiram as melhores notas. Então, o concurso público é fundamental para garantir a impessoalidade, para garantir a natureza pública do serviço público, mas ele também tem uma função que é de formalização das instituições. Quando você tem uma carreira institucionalizada, uma carreira específica, ela vai tentar garantir que a instituição na qual ela trabalha permita que ela faça o trabalho por qual fez o concurso. Então, no caso da universidade, a gente tem uma briga para que a universidade funcione como uma universidade, porque nós somos professores que fomos contratados para ser professores. Então, esse interesse do grupo dos professores de trabalhar como professores acaba tendo um efeito positivo na constituição da instituição como uma universidade, como uma instituição de ensino. Uhum. Então ela tem todas essas camadas: a impessoalidade, a institucionalização dos órgãos públicos. E daí, com relação específica ao professor, é o reconhecimento de que o professor, o docente, é uma profissão específica, né? Não é uma profissão entre outras ele é uma profissão entre outras profissões, ele não é só uma atividade que outras profissões fazem paralelamente. Ok. O professor, o docente, você tem o advogado, o engenheiro, o médico, você tem o professor. Tudo bem, você vai ter o professor de medicina, de direito e tal, mas a pessoa que é professora, ela é treinada para ser professor. Se você for professor no ensino básico, você vai ter que fazer licenciatura. Se for no ensino superior, você vai ter que fazer pós-graduação. Uhum. E o interessante e importante é que isso tudo está muito claramente previsto na Constituição. Quando a Constituição fala em juntar cargos, em acumular cargos, ela fala no cargo de professor. É um cargo, não é uma função. Não é uma atividade paralela que você faz junto. Você é um servidor lá administrativo, você é um servidor da medicina, você é um servidor de outra área. Você não vai fazer uma atividade de docência paralelamente. Você tem que fazer um concurso para professor para garantir impessoalidade, todos esses outros princípios. Ele prevê isso, e daí ele prevê especificamente a carreira de professor, no artigo 206. Diz assim, ó, o professor no ensino superior tem que ter uma carreira própria, admitido por meio de concurso público. Ok. Ponto final. A Constituição é muito clara com isso. E tem uma coisa que também é muito interessante, que quando a Constituição foi criada em 88, ela tinha que prever o que fazer com o povo que já era servidor público antes de 88, que não fez concurso público, porque é a Constituição de 88 que prevê o concurso público. Tá. Aí tem uma disposição transitória para absorver essa galera e fazer alguns critérios lá para eles se transformarem em servidores públicos como se tivesse feito concurso. Ok. Mas tem uma exceção. A exceção, explicitamente, é docente do ensino superior. Docente do ensino superior não vai ser absorvido nesse processo, vai ter que fazer concurso. Eu não consegui descobrir exatamente qual era a intenção, né, do legislador quando colocou essa exceção lá. Mas é fácil perceber o efeito, né? O efeito é qual é? É que para ser professor no ensino superior, você vai ter que passar por esse processo impessoal. Você vai ter que passar por esse processo de reconhecimento do profissionalismo da carreira. Então, assim, você vê várias instâncias em vários pontos da Constituição, defesa de uma carreira, que existe uma carreira específica, concursada, de professor no ensino superior, no ensino básico. Então, é isso. Por isso que a gente precisa de uma carreira. Não existe ensino superior público sem uma carreira de professor, de docente. E o EGDF está nessa briga aí, demorando muito para criar essa carreira, tentando criar vários subterfúgios, né? Uhum. E a gente pode considerar que, de certa maneira, essa é uma vitória, tanto para o GDF quanto para o ensino superior, a criação dessa carreira. Entendido. E o termo tutor se aplica a isso, assim, a essa mesma carreira? Você saberia dizer? Então, tem alguma previsão no MEC lá sobre o tutor? Ele seria um cargo específico da docência?
tem uma função específica lá de auxílio do professor. Você pode, dependendo de como você interpretar lá, até parece mais ou menos precarizante, assim, né? Porque, de certa maneira, você teria um professor para diversos alunos e daí um tutor que seria uma atividade paralela para, sei lá, você tem um profissional secundário, assim, com menor gasto, principalmente para o ensino particular. Entendi. Mas é muito estranho porque não é essa a função que está cumprindo na UNDF, a gente não tem muita clareza qual que é a função no GDF desse cargo. Quando a gente ouve, uma das coisas que nos foi dita é que o tutor seria mais voltado para o trabalho, né? Aí eu sou tutor de epistemologia. Que profissão é essa, né? E o professor não seria voltado para o trabalho? Na prática, como é que eu vou voltar a epistemologia para o trabalho? O que é isso Uhum. exatamente? Que profissão é essa? É um cargo precisamente de pesquisa, é um cargo eminentemente acadêmico. Uhum. E o meu está configurado como se fosse de. Então você vê que não é coerente, essa premissa não é coerente. E ela também não adiciona nada, né? Porque na Constituição, na LDB, na lei que cria o NDF, está previsto que o ensino superior ele é associado à profissionalização também, né? Ele faz a pesquisa, ele faz o ensino, ele faz a formação do ser humano, do desenvolvimento humano, que inclui o trabalho. Está previsto o trabalho em todos eles. Então, o que o tutor adiciona aí? Não fica claro qual que é a função dele, entende? Entendi. Ele, ele teria alguma relação com a absorção da ESCS, mas ele também não cumpre essa função. Ele não cumpre função nenhuma, esse cargo, a princípio, por enquanto. Uhum. E na prática, e daí você tem que também, quando você vai analisar a lei, você vê duas coisas, né? Intenção do legislador, três, né? O texto literal da lei e como que ela se aplica na prática, né? A nossa prática na UNDF, assim, o texto literal parece que não tem nenhuma diferença. A intenção a gente não conseguiu descobrir qual é. E na prática não tem diferença. Na prática a universidade não funcionaria se a gente criasse uma diferença entre os dois. Todo mundo tem que ocupar todas as funções de docência. Uhum. A tendência, por enquanto ainda o trabalho está muito leve, mas não tanto, dependendo do curso, mas a tendência é que ele se torne totalmente sobrecarregado e se a gente dividir funções, ele não vai resolver o problema. A gente precisa que todo mundo esteja atuando como professor na UNDF atualmente. Na prática é assim que está acontecendo. Entendi. Professor Luiz, ouvindo a sua explicação, talvez seja então interessante, pensando assim no contexto do GDF, que é uma cidade assim, uma unidade da federação com muitas instituições administrativas, né, a capital federal. Então, pensando que existem muitas escolas de governo, será que o senhor poderia, de alguma forma, tentar nos definir assim, o que é o ensino superior, o que é uma escola de governo, o que caracteriza assim essas instâncias? E eu pergunto isso porque eu comentei da ESCS, né, a Escola Superior de Ciências da Saúde, tem a ESG também, que é a Escola Superior de Gestão, que são instituições aí que estão passando por um processo de incorporação na universidade. O que é então assim, o que é o ensino superior? Tá. O ensino superior ele é regido lá pela tríade ensino, pesquisa e extensão e ele é voltado para o público geral. Ele é voltado para atender a população, né? Formar os alunos lá que saem do ensino médio e transformar eles em graduados, pós-graduados, é isso. Então são professores profissionais atendendo o público geral. Isso é ensino superior. No GDF, antes da UNIDF, nós tínhamos a ESCS. A ESCS tinha essa missão de atender o ensino superior. Só que como não existia carreira, ela atuava de uma maneira estranha, né? A gente até pode resgatar um pouco a história dela, que a ESCS ela foi fundada em 2001. E ela foi fundada prevendo contratação, assim, textualmente, eu não sei qual era a intenção, eu não sei como que isso se deu, mas textualmente, no texto da lei, previa a contratação por CLT, que está associado à emenda constitucional que mudava o regime jurídico único, que permitia que alguns servidores públicos fossem estatutários e outros por CLT, mas todos concursados. Uhum. Mas logo a emenda, eu não sei qual foi a razão que eles nunca fizeram esse tipo de contratação. Isso é uma história muito antiga, né? Eu não sei como resgatar essa história, a gente só pode resgatar alguns documentos que estão registrados, de fácil acesso, né? Mas logo o regime jurídico único vai ser judicializado no Brasil, lá em 2007, então não vai ser possível fazer a contratação por CLT. Então dá para entender
que a ESCS entra num limbo, assim, né? Ela não tem carreira, ela não pode contratar assim, então ela contrata os médicos cedidos. Os médicos, eles abrem mão da carga horária deles para dar aula. Então, eles estão violando aqueles princípios constitucionais, porque eu não estou escolhendo pessoalmente de toda a população os mais capacitados, eu estou indicando, o secretário está cedendo para uma indicação discricionária, uma decisão que ele faz da vontade dele, quais pessoas que ele vai aceitar que deem aula Uhum. nessa escola entre os médicos. Isso gera uma diversidade de problemas, né? A atuação não é profissionalizada, o vínculo deles com a escola é precário, então eles não estão preocupados, eles podem estar preocupados em dar a melhor aula possível, eles podem estar dando a melhor aula possível, eles podem estar preparando com muito carinho essa aula, mas a carreira deles é a carreira de médico, eles não estão preocupados em institucionalizar a fundação, né, a FEPEX, que é a mantenedora da ESCS, como uma universidade. Uhum. Tanto que ela vai operar como uma fundação normal, com diretoria indicada pelo governador e subdiretoria. Ela não tem autonomia universitária, ela não tem gestão democrática, ela não tem conselho universitário, que Uhum. são todas as brigas que nós estamos fazendo atualmente na UNDF, que deveriam ter sido feitas há 20 anos atrás. E não foram feitas por quê? Porque não existia uma carreira, porque não era interesse deles fazer essa briga. A briga deles era. Tanto que a briga deles, a ESCS acaba se tornando uma briga para manter o SUS, que é um problema da Secretaria de Educação. Mas nunca para montar uma universidade, entendeu? Aí fica nessa coisa assim, tudo bem, eles estão fazendo uma coisa irregular, ilícita, que é muito delicado a gente falar isso, mas essa é a situação, para fazer uma coisa que tem uma certa nobreza, que quer manter o SUS, Uhum. mas só que de um jeito errado. Então, a gente fica nessa situação, ok, como é que a gente arruma isso? Como é que a gente mantém isso, né? Como é que a Uhum. gente mantém essa proteção do SUS, que ela tenta fazer, dentro da legalidade? Esse é um nó górdio que tem que ser desfeito com a ESCS. E daí o que acontece? E daí acontece outros problemas também com relação, por exemplo, ao orçamento público, né? Eles estão recebendo dinheiro da Secretaria de Educação de salário. Esse salário não aparece como investimento em educação. Aí parece que tem uma escola que custa muito pouco, custa lá 15 milhões, que na verdade, se você contar o salário de todos esses professores, deve chegar próximo de 60 milhões. Aí a gente tem o NDF, custando, daqui a pouco vai custar muito mais do que a ESCS, com mais ou menos o mesmo número de professores, você vai ficar assim, ué, mas o que está acontecendo? Por que vocês custam tanto? A gente não consegue fazer essas comparações de maneira clara, porque está tudo bagunçado. Uhum. Mas enfim, ela era a única escola de ensino superior que a gente tinha, né? Até agora. Só que sem a carreira, e daí ela teve essa falha de institucionalização. Né? E aí a gente tinha as outras escolas, que é a escola da Polícia Civil, tem eu acho que é Instituto de Ciências Policiais, Instituto Superior de Ciências Policiais da Polícia Militar, que é meio mortinho, não tem muita atividade atualmente, eu acho, eles estão tentando voltar a ter mais atividades. A EGOV, que é a Escola de Governo da Secretaria de Economia, a qual está submetida à ESC, Uhum. estava, né? É, Escola de Gestão. E a EAP, que é uma escola da Secretaria de Educação. O que uma escola de governo faz? A escola de governo, ela está lá no artigo 39 da Constituição. A escola de governo, ela não faz ensino, pesquisa e extensão para o público externo. Ela é uma espécie de escola corporativa pública para treinar o servidor. O servidor entra, passa no concurso, às vezes você precisa ensinar ele, ó, como que é o trabalho aqui. Você faz vários cursos lá de formação. Podem ser palestras, podem ser cursos livres, vários formatos de curso. Aí você faz cursos também de formação continuada para qualificá-los mais, faz curso para promoção, diz assim, ó, para você ser promovido, você tem que fazer esse curso. E daí é normal que servidores façam isso, porque a função da escola de governo é essa transmissão de conhecimento institucional para os novos servidores e formação de conhecimento institucional. Eles têm alguma relação com o ensino, porque eles lidam com conhecimento, mas é um conhecimento localizado, conhecimento institucional do trabalho. Ok. E por isso que para eles é razoável que os professores sejam servidores. Mas em alguns casos, essas escolas de governo, elas consideram que o desenvolvimento dessa formação tem que ser um pouco mais qualificado. Aí eles constroem cursos de pós-graduação. Só que eles não são escolas do ensino superior. Aí esses cursos de pós-graduação normalmente são feitos em parceria com alguma instituição de ensino superior. Aqui costuma ser feito com o Instituto Federal de Brasília ou com a UNB até hoje. A UNDF, ela é criada, mas ela é criada gerando algumas confusões entre essas duas coisas. Porque a ESCS ela estava trabalhando numa lógica de escola de governo, contratando gente de dentro, mas para fazer ensino superior. Entendeu? E daí existe uma confusão sobre
a diferença entre escola de governo e escola de ensino superior. E quando a UNDF é criada, ela é criada meio que tratando tudo como se fosse a mesma coisa e tentando colocar tudo sob o guarda-chuva da UNDF. A UNDF, ela inicialmente foi criada como FUNAB, porque tem a questão da FUNAB também, né? Então a gente pode voltar um pouco. A primeira tentativa de criar uma quer dizer, não é a primeira tentativa, mas a tentativa mais próxima, que está dentro dessa discussão sobre a carreira, é a FUNAB. A FUNAB ela é tentada ser criada como uma instituição de ensino superior também, só que ela é tentada com esse formato, confundindo com a escola de governo, criando um banco de professores que seriam selecionados, pelo menos para o curso da escola de magistério superior que eles criaram, seriam selecionados entre os professores do ensino básico. Só que a carreira do ensino básico é uma carreira diferente da carreira do ensino superior. Ela tem exigências diferentes, ela exige licenciatura, superior existe pós-graduação, a forma de avaliar e de selecionar o servidor é diferente. Então, existe uma tentativa de burlar essa necessidade do concurso público para criar esse curso superior. O que não teria problema se fosse criado um curso de pós-graduação para formar os professores, mas foi tentado criar um curso de pós-graduação externo, como se fosse ensino superior. E daí o negócio seria expandido como se fosse uma universidade e eventualmente estariam dando aula para o ensino superior, sem ter feito concurso, copiando o modelo da ESCS, explicitamente, sim, eles estão copiando o modelo da ESCS. Você vai encontrar documentos dizendo isso. E tentando ampliar é como se a ESCS criasse essa ambição de todos os servidores públicos darem aula, sem fazer o concurso público. Isso vai acontecer em 2013. E daí quando eles escrevem lá na lei, banco de professores, selecionados entre os professores, vai ser feita uma ação direta de inconstitucionalidade, voltando lá naquela discussão que a gente teve no começo, lá, da importância do concurso público, por professor do ensino superior. Para a carreira específica do ensino superior, entendeu? E daí, mesmo depois disso, vai ser feito um edital tentando contratar esses professores. Esse edital vai ser impugnado mais uma vez. E aí, na defesa, que eles fazem uma defesa desse edital que eles se comparam à ESCS. Dizendo, a ESCS faz isso, porque nós não podemos fazer. E daí eu acho que tem uma interpretação errada, que às vezes, assim... Porque se você for analisar bem, eu acho que tá muito adequadas as decisões judiciais, aliás. Elas são desfavoráveis para quem estava tentando construir. Eu acho que estavam tentando construir de boa fé, assim. Não é uma tentativa de violar a lei, assim. Mas ela é uma tentativa que acaba... E gera esses resultados, que é o resultado da ESCS. A ESCS ela não é instituída, a FIPEX não é instituída como uma universidade. Nunca houve briga sobre conselhos universitários, sobre autonomia universitária. Ela sempre operou como um adendo da Secretaria de Saúde, entendeu? Ela nunca se instituiu, por isso que nunca teve uma universidade, por isso que nunca se formou uma universidade, porque não tinha uma carreira universitária, entendeu? Professor, mas aí você fez um comentário agora interessante, que é a questão de que a sua percepção de que tudo isso se move não no intuito de burlar a lei simplesmente, mas no espírito de boa fé e de tentar fazer uma escola, né? Uma escola de medicina, uma coisa importante para a população. E aí tem todo esse movimento legal que eu imagino que ele se baseia também em alguma questão aí que a gente talvez possa colocar aí no campo do que alguns professores na universidade pontuam, que é o da precarização, né? Então, e me parece que isso talvez possa ter uma relação também com alguns valores que a ESCS pontua, né? Como, por exemplo, a ideia do duplo vínculo, né? Então, o senhor poderia explicar um pouco em que medida essas medidas legais são alguma espécie de proteção contra uma precarização? O que é precarização e quais são os valores, por exemplo, essa questão do duplo vínculo, que o pessoal da ESCS e de outras escolas procuram para defender o contrário? Então, a precarização ela vai exatamente na direção do que eu falei no começo, né? Que você ter uma carreira específica da docência vai criar uma situação na qual você vai tentar defender os interesses desse grupo, dessa profissão, e institucionalizar o ambiente, o órgão público no qual essa profissão vai ser exercida, entendeu? É isso que não acontecia na ESCS pela falta de uma carreira específica. É isso que seria difícil acontecer na FUNAB, porque ia ter lá o professor de ensino básico, ele ia dar um tempinho lá, uma aula,
ia voltar para o ensino básico. Ele nunca ia ter um grupo de professores cuja vida estivesse associada àquele órgão e que fosse desenvolvido, e que todas as ações fossem pelo desenvolvimento daquele órgão como uma universidade. Ele seria administrado de cima para baixo pelo governo, nunca assumiria autonomia universitária, nenhum desses preceitos fundamentais para a produção de conhecimento. Ele funcionaria quase como um clone da EAP, assim, ou como uma EAP de ensino superior, entendeu? Uhum. Só que ele foi construído como universidade. Ele estaria atuando na ideia de construção de universidade. Essa que é a confusão que foi feita ali, entendeu? E essa confusão, ela continua persistindo, de certa maneira, na UNDF. Assim, a UNDF parece que existe uma tentativa de manutenção desse projeto de precarização. Uhum. E isso precariza... O que eu estou insistindo é o seguinte, isso precariza a profissão, mas a precarização da profissão precariza a própria instituição. Assim. É um círculo vicioso, entendeu? Esse que é o problema. Porque a instituição perde um pouco a sua atividade fim, algo assim? Porque quem está lá não está tão interessado com organizar ela para atividade fim, porque está lá provisoriamente, entendeu? Todos os problemas que tiverem na instituição são problemas passageiros, não são problemas que você vai ter que resolver, entendeu? Por isso que as instituições precisam, por isso que é importante o concurso público, por isso que é o vínculo permanente do professor com o órgão, qualquer órgão público. Né? Essa é a estrutura da administração pública, ela tem uma razão. E a maneira como ela é exercida no ensino superior também tem essa mesma razão, de consolidar a instituição. Aí, com relação específico ao duplo vínculo, também tem um outro fato também que acontece no GDF, que assim, tem essa ambição no GDF, e daí é uma ambição, sei lá, abstrata, assim, né, da cultura do GDF, que a impressão que eu tenho, ela tem origem na ESCS, de qualquer servidor poder dar aula. Querer dar aula como servidor de ensino superior. E daí tem uma tentativa de reformulação da lei do servidor público em 98, 840, que ela simplesmente dizia todos os servidores podem assumir função docente. Assim, explicitamente isso. Como se transformasse todos os servidores em professores de ensino superior, assim, mudando um artigo da lei. Ela vai ser impugnada também. E daí, né, logo depois, de 2021, aparece o NDF. Né? Assim, tem uma história de tentativas de não fazer o concurso público. Né? A nossa lei de 2021, assim, ela vai começar... ela começa com a ESCS, né, de verdade, mas daí vai ter esse processo mais intenso ali, 2013, com a FUNAB, aí 2014, 2018, 2021 a nossa lei. Mas daí tem essa precarização, daí iria para nessa direção da precarização da profissão docente, né? O docente, ele não seria a profissão principal do professor da universidade. Seria uma atividade que ele faz lateralmente. Existe uma ideia de que a participação no trabalho, que é o que a ESCS faz, né, ao trazer o médico, assim, porque o cara ele tem experiência no trabalho, ele tem alguma coisa adicional para a educação, né? Como se fosse melhor alguém do trabalho para treinar o aluno para se tornar profissional. Só que eu acho que tem várias camadas de confusão, né? Porque quando eu quero colocar o aluno no estágio, eu não estou colocando ele para trabalhar, né? Eu estou colocando ele para aprender com o trabalho, supervisionado por alguém que trabalha, mas daí o supervisor, ele é o profissional da área. Então, ótimo, aí sim, é outra atividade, entendeu? Aí ele está fazendo uma atividade de treinamento, que é muito mais parecido com a atividade da escola de governo. Ok. E daí ele tem a orientação teórica e didática de produção de conhecimento ao mesmo tempo com o professor, docente, concursado. A ESCS meio que misturava os dois, né? Queria fazer os dois ao mesmo tempo e meio que deixando de lado a ideia de pesquisa, ensino e extensão, né? Ela cria lá a tríade dela, como ensino, serviço e comunidade. Isso aí, então, a gente volta lá para a Constituição. Não interessa. A Constituição prevê ensino, pesquisa e extensão, ensino superior faz esses três, ponto final. Eles não podem mudar a tríade por resolução. Isso é uma coisa comum do GDF. Sim. Eles acham que eles mudam a Constituição criando lei interna. Eles têm que fazer pesquisa, ensino e extensão. Ensino, serviço e comunidade é uma coisa interessante no sentido assim, a missão institucional, por exemplo. Ótimo. A gente vai fazer ensino, serviço e comunidade, mas por meio de
ensino, pesquisa e extensão, entendeu? Entendi. Vocês têm que se adaptar às leis maiores que estão criando uma certa... Que todas tenham sentido para ter a tríade, tenham sentido para ter concurso público específico para docente. A ESCS tem que procurar um jeito de se adaptar a isso para exercer essas atividades que ela se propôs a exercer. Treinar as pessoas para o SUS, fornecer os residentes para trabalhar no SUS como treinamento, mas também como... Eu acho que ali é um pouco... Já tem um pouco de mão de obra de atendimento do SUS, mas também não de forma precarizante, né? Porque daí você está precarizando outra coisa também, né? Quando você faz essa coisa excessiva do mundo do trabalho, de trazer o cara do trabalho para virar professor e levar o aluno para ser estagiário logo no começo, você está ensinando ele desde o começo ou você está usando ele como mão de obra precarizada também? Essa é uma linha cinza ali que tem que tomar muito cuidado e que quando você faz uma escola que só tem o profissional dando aula, parece que não tem ninguém fazendo a pressão para dizer, não, peraí, a gente tem que produzir conhecimento também. A gente tem que incutir conhecimento nesses alunos, né? Não é só treinar para o trabalho. Isso aqui não é só um curso profissionalizante. Isso é um curso de formação de seres humanos, de produção de conhecimento. Né? E aí, professor, nesse sentido, pensando agora, porque nesses debates, eu tenho a impressão que a percepção dos estudantes da ESCS e de outras escolas que a gente comentou, não saberia falar da Polícia Civil, mas talvez pudéssemos falar. Eu não sei se esses estudantes têm essa percepção de precarização no sentido de afetação do que interessa a eles, que é a qualidade da aula, o acesso a conhecimentos, a técnicas e a coisas do tipo. É, Na sua opinião, você acha que os alunos eles não sentem essa precarização e ela está lá? Ou a qualidade das aulas de fato existe por conta de outras questões? É, o que dizer sobre o aluno, vamos pegar, por exemplo, mantendo aí o exemplo da ESCS, que elogia a ESCS, que gosta das aulas da ESCS? Assim, olhando externamente, né, assim, a gente está fazendo uma avaliação que o ideal seria conversar com eles, né, ver o que eles têm a nos dizer. Olhando externamente, pela análise dos dados, eles têm um quadro de professores que ganha muito bem, né, excepcionalmente bem, né, com relação ao... Então, esse professor ele tem uma motivação para formular uma aula muito boa, para se dedicar ao preparo do aluno lá, por mais precarizado que seja o vínculo, né, ele pode ser chamado a qualquer momento para parar de dar aula, né? Ele não está desenvolvendo uma carreira que é a carreira da vida dele, como é a carreira de um professor. Assim. O professor ele está se dedicando, tudo que ele faz é para se tornar um professor melhor, um pesquisador melhor. Ali não, ali não tem garantia nenhuma de que o professor da ESCS vai continuar sendo professor daqui a 10 anos, né? Hum. É um acordo político de bastidores ali, um acordo político com a Secretaria de Saúde, que pode, a cada governo se altera, né? Cada governo vem essa briga de volta. Mas tudo bem, eles podem estar conseguindo. E às vezes os alunos, é que os alunos têm muitos perfis diferentes, né? Tem alguns alunos que têm o perfil mais de estou procurando um trabalho, né? Estou me qualificando para o trabalho. Talvez eles estejam absorvendo esses alunos que estão mais preocupados em trabalhar logo em algum hospital tal. Aí a ESC, com certeza, ela tem alguma vantagem com relação a isso, de colocar o aluno em contato com o trabalho mais cedo. Mas tudo vai da forma como isso é feito, né? Assim, a gente não pode. O truque retórico é dizer a única forma de colocar o aluno trabalhando no SUS desde cedo é cedendo o professor, entendeu? Esse que é o truque, esse que é o truque que fazem lá que a gente tem que descobrir um jeito de desfazer, ó. Tudo bem, a gente vai ter que encontrar uma forma, a gente vai ter lá orientador de estágio desde cedo, o médico mesmo lá acompanhando no hospital, a gente vai ter o professor que está dedicado a formar conhecimento, a estudar a formação de universidade mesmo, que vai ter aquele momento de produção de conhecimento, produção de pessoas dentro da universidade, em conjunto e com muita intensidade com o trabalho na prática. Tudo bem, ela pode ser uma universidade que tem vocação prática, entendeu? Esse não é o problema. O problema é em detrimento do outro e usando subterfúgios que violam tanto a estrutura institucional da universidade quanto a estrutura da carreira do docente.
Professor, ouvindo você comentar disso, me ocorre o seguinte, quer dizer, a gente está analisando alguns efeitos sobre a carreira docente com a especificidade do ensino superior, pensando a relação do professor do ensino com a pesquisa, com a extensão, e aí isso acaba sendo um ataque nesse sentido, porque pega o professor como uma espécie de segundo emprego, né, uma atividade Uhum. paralela, enfim. É, mas, se a gente for ampliar o escopo, a gente tem o grande corpo de professores da sociedade brasileira está na educação básica, né? Como esse raciocínio poderia afetar, digamos assim, a própria carreira dos professores da educação básica? O senhor acha que isso tem uma semente, um ovo da serpente aí que os educadores deveriam se atentar? É, a- e- eles estão formulando, aqui eles estão formulando uma maneira de tocar o ensino superior sem ter propriamente o concurso para o ensino superior, né? Eu não vejo o que impede de você criar uma situação assim, o professor de ensino básico também não precisa fazer a carreira, eu posso nomear qualquer pessoa. Aqui, ó, eu acho que tem uma coisa que talvez sensibilize um pouco o ensino básico, que é o seguinte. Eu não sei qual a intenção da escola da Polícia Civil com relação ao NDF. Mas analisando os documentos, o que a gente encontra? O regimento interno da UNDF, o estatuto da UNDF e, e alguns planos pedagógicos lá de pós-graduação. A escola da Polícia Civil, ela foi incorporada ao UNDF, ela está dentro do Conselho Universitário da UNDF pelo estatuto, com base meramente num acordo de cooperação técnica, que é só um contrato entre duas partes diferentes do Estado, como se fosse um contrato entre órgãos do Estado. Só que, na verdade, a escola da Polícia Civil, ela é um órgão da Polícia Civil, ela é autônoma. Se a gente quiser fazer curso junto, a gente vai fazer um contrato entre os dois de cooperação. Ela não pode sair da Polícia Civil só que, e entrar na universidade. Só que como tem essas confusões da ESC, de o que é escola de governo, o que é escola de ensino superior, a escola da Polícia Civil está sendo tratada como se fosse equivalente à ESCS, como se aqueles professores pudessem, como se os policiais pudessem dar aula. Hum. A gente tem um projeto pedagógico que prevê que ele está congelado já há algum tempo, tá? Já, acho que faz mais de 6 meses que ele está congelado, mas nele, um dos pareceres da gestão da universidade diz explicitamente na primeira versão dessa pós-graduação, não será necessário professores da carreira do magistério superior. Poderia fazer o curso só com os policiais, por exemplo. E daí os policiais estariam atuando como professores, entendeu? E daí tem a intenção de fazer algum acordo com a escola da polícia militar, né? Aí a gente vai ter policial dando aula, eles vão virar professores. Imagino que até eles, se forem confrontados, ficariam desconfortáveis. Eu acho que isso é muito mais uma tentativa de ganhar apoio deles pela universidade, mas de uma maneira totalmente torta, né? Porque o ideal seria fazer os acordos. Não, vamos lá conversar com eles o que a gente pode fazer no curso de pós-graduação deles, professores de psicologia, sociologia. O que interessa a eles? Direito? Faz essa conversa com a polícia militar também. O que vocês precisam aí para a gente qualificar melhor? Vamos fazer um acordo. Mas são duas instituições separadas. Não é colocar essa instituição dentro. É quase como se fosse uma brecha para os policiais darem aula na universidade. Uhum. Isso poderia acontecer, assim, pelo menos no que estão nos documentos. A gente tem uma estrutura institucional de documentos e de instruções que permitiria isso acontecer, Ok. tá? Isso é muito claro. Você pode até confrontar e receber a resposta. Não, não era essa a intenção. Mas a estrutura legal, ela está lá. A gente tem uma resolução que regulamenta a pós-graduação, ela diz explicitamente. Ela põe, o máximo, acho que é 1/3 de professores que não são da carreira nos cursos de pós-graduação. Tudo bem, isso faz sentido se a gente fizesse parcerias, a gente coloca alguns servidores do órgão que a gente fez parceria para dar aula. Só que daí tem uma exceção. Essa exceção aqui que ela diz. Ela diz que em alguns casos pode ter mais de 1/3 se for aprovado pelo CONCEP. E daí tem outra exceção. Se o CONCEP não tivesse sido instituído, essa exceção pode ser aprovada pela reitoria. Entendi. Então você tem toda uma estrutura para burlar a necessidade do professor. E essa estrutura ela pode ser transformada
pode ser cooptada para o ensino básico também. Pode precarizar o ensino básico também. Professor, é interessante esse quadro e o modo como você está apresentando, né, as entrelinhas assim dos projetos e como a escrita da política pode se desdobrando na prática, né? É, pensando assim, o que que você entende que seria, digamos assim, os elementos fundamentais assim de conversas que a gestão atual da universidade, os sindicatos, os professores deveria fazer? O que fazer, né? Aquela velha pergunta frente a um problema político assim grande. E eu queria aproveitar esse ensejo também e depois levantar algumas curiosidades sobre a sua própria trajetória, né? O que, não sei se o senhor é daqui de Brasília, mas que caminho levou o senhor a se tornar professor lá na universidade? Se o senhor tinha conhecimento no momento do concurso, do projeto da universidade, pudesse falar um pouco disso, seria muito legal. Tá. Então, assim, né? Como resolver o problema, né? Então, eu sugeri o tema da carreira, né? Do Magistério Superior, precisamente porque me parece que esse é do caminho da resolução do problema. Porque se você for ver toda a briga que tem lá com a FUNAB, com a ESCS, porque a ESCS ela está sob um processo no Tribunal de Contas, que começou lá em 2015, fechou agora, e o acordo que eles fizeram com o Tribunal de Contas é os professores da ESCS vão ser os professores da carreira do Magistério Superior. Então aí que foi criada, essa é uma das funções da carreira do Magistério Superior, além de todas aquelas outras que eu mencionei no começo, é meio que arrumar a ESCS lá, essa situação dos docentes lá. E daí tem a briga da FUNAB e tudo. Aí você vai ver Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público do DFT, OAB, Procuradoria-Geral. Você tem várias instâncias externas e internas do governo criando processos. Esses processos são feitos por denúncias internas, por denúncias externas. Todos os órgãos de controle que existem estão batendo nisso já desde 2013, né? Vai dar 12 anos. E a criação da carreira é meio que uma vitória dessa briga, entendeu? É como se fosse a primeira frente dessa briga. A criação da carreira não é um favor, entendeu? A gente não está aqui, graças a Deus conseguimos um emprego, assim, saímos do doutorado e conseguimos um emprego porque eles criaram essa carreira. Essa carreira ela está sendo lutada, assim, não tem uma pessoa específica fazendo essa briga, mas tem instâncias de controle fazendo essa briga para que seja criada essa carreira para cumprir aquelas funções que eu falei lá no começo. Uhum. E eu acho que o caminho da solução vai pelo reconhecimento da importância dessa carreira, que ela continua sofrendo alguns assim, como eu disse, que essa situação de tentar criar uma pós-graduação sem professores, parece que não tem um reconhecimento, assim, não tem um entendimento da importância de criar uma carreira da docência superior. Agora a gente está, até vou puxar um problema mais recente, a gente está com 40 projetos de extensão, né? Um quarto deles não tem nenhum docente da carreira, né? Oh. É o povo da ESCS, tudo bem, a gente está nesse período de transição, faz sentido, mas vários funcionários comissionados, que não fazem parte do corpo técnico permanente, que poderia fazer projetos de extensão também, porque a extensão tem essa coisa de você sair um pouco dos muros da universidade, mas exatamente assim, quem faz parte dos muros da universidade é o docente, né? E daí, de repente, o docente não é o responsável por expandir a produção que está sendo feita na universidade. Os responsáveis são indicações nominais, pessoais, do governador, que estão ocupando cargos de comissionados e estão produzindo cursos, que provavelmente outros cursos que gostariam de estar produzindo na FUNAB, que não puderam porque não tinham concurso para o ensino superior. Então, assim, a gente tem que reconhecer a importância, de fato, da carreira do ensino superior. Ela não é só ela não é um privilégio de quem passou no concurso público, né? Ela é um direito de quem passou no concurso público que visa realizar o direito coletivo do ensino superior e da institucionalização de uma universidade. Muito bom. E é sobre a pergunta da trajetória, da né? sua trajetória. Então, Você é da área de filosofia, né? Eu vou começar um pouco antes na trajetória, né? Porque eu sou da área de filosofia e daí eu vim aqui ficar falando de direito, né? Porque eu desisti do curso de direito, né? Eu comecei o curso de direito, fiz um tempo. Aí no curso de direito a gente tem introdução à filosofia. Eu
ficava lendo as coisas de filosofia, eu ficava pensando assim, vou terminar o curso de Direito, sei lá, eu vou fazer uma pós em Filosofia. Mas daí eu acabei desistindo do Direito, não gostava muito, né? Eu acabei entrando só por causa de influência da família. Então eu tenho, assim, essa desenvoltura leiga, com texto legal, que não é uma coisa, né? Não, mas eu consigo, assim, navegar nele, né? E daí eu fui fazer o curso de Filosofia, fazer a graduação. Aí, como o curso de Filosofia é um curso que exige muito de você de análise de texto, de corpos textuais muito grandes, assim, eu acho que ele contribui para essas análises de tentar decifrar o que está acontecendo nesse montoado de lei, de 20 anos de lei. É isso que você faz em filosofia. Você pega um montoado de teses lá de um autor ou de um tema e tenta entender o que está acontecendo ali, né? Então é um trabalho assim, de hermenêutica de vários textos, né? De corpo de texto muito grande. É mais ou menos isso que eu estou fazendo. Então eu estou falando de lei, mas eu acho que eu estou fazendo filosofia, sabe? Estou aplicando o método de filosofia para entender a lei. Filosofia política, você poderia Não, é falar? mais método de interpretação, de exegese de texto, né? Como tirar o sentido do texto, assim, né? O que não está explícito no texto. Uhum. Aí eu fiz filosofia, graduação, né, na Federal do Paraná, né? Eu sou de Curitiba. Né? Aí eu fiz o mestrado também, História da Filosofia, também na UFPR. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, FRJ, fiz o doutorado lá, né? Concentrando em filosofia moderna, Descartes. Aí eu terminei o doutorado, emendei o pós-doc na UERJ. Aí, enquanto fazia o pós-doc, começou a peregrinação por concurso público, né? Todo edital que aparecia eu ia, né? Fui Mato Grosso, Alta Floresta, cada lugar que eu fui. Aí apareceu esse edital aqui e eu foquei nele, né? Eu vi assim, esse edital, ele tá legal. Assim, aqui é uma universidade nova, né? Uma oportunidade de entrar, né? Porque com todos os ideais que a gente tem do concurso público, esse concurso público ele tinha essa especificidade de conseguir ser um concurso impessoal, né? Que é uma coisa que a gente tem que tentar manter, pelo menos isso, né, dele, de alguma maneira, na continuidade da nossa universidade. E daí eu vim para cá. Então eu estava há 10 anos no Rio, né, desde o pós-doc, desde o doutorado, 9 anos, na verdade. E daí eu passei na primeira leva, fui chamado na primeira leva de professores e vim para cá, para a UNDF. Estou descobrindo o que é o GDF aqui, enquanto aprendo a trabalhar na universidade, né? Nossa, professor, eu acho muito bom saber que temos uma universidade do Distrito Federal aí começando com professores de filosofia dedicados à hermenêutica aí do que está por detrás aí do projeto, dos trabalhos mesmo. Bom, pessoal, a gente vai caminhando para o fim aí, né? Um agradecimento muito especial aí ao professor Lui por ter dedicado aí um tempo na agenda para vir conversar. O professor Lui também está envolvido no sindicato, então a gente sabe que essas atividades sindicais também puxam bastante. Professor, o senhor gostaria de dar algum recado, algum comentário assim, às pessoas que queiram conhecer a UNDF, da população de maneira geral, dos cursos, ou das atividades do sindicato, professores que queiram acompanhar, saber mais? Nada especial, acho que as pessoas têm que acompanhar lá quais são os cursos que estão abrindo, né? A gente está tentando formular mais cursos para abrir, só que a gente tem as dificuldades de localização, de diversas dificuldades de institucionalização da universidade, né? Mas as vagas para os próximos alunos estão sempre vindo aí, eles têm que procurar saber quais são as que têm disponíveis. A gente criticou aqui muita coisa, a gente criticou a ESC, criticou os programas de extensão, mas eles são muito importantes, eles são muito bons. Eles têm que procurar o catálogo de extensão da UNDF mesmo. Para quem não é professor, né, isso é importante. Para quem não é aluno e não matriculado, é aberto a todo o público, então eles têm que procurar. É interessante que eles procurem esses cursos para participar. E basicamente é isso aí. Obrigado pelo convite. Gostaria de vir outras vezes falar sobre outros assuntos. Com Podemos certeza. combinar um dia para falar sobre filosofia, sobre pesquisa. Opa, com certeza. Então, já está feito o convite aí, vamos É, organizar essa conversa. E é isso, pessoal. Agradecemos aí quem acompanhou aí. Estivemos com o professor Louis Blanchet. Blanchet, discutindo a carreira do magistério superior no Distrito Federal. Um abraço a todos.